E aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal FrontMind e você está na playlist Criando uma Página Web Top do Zero. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada lá, está bem legal. No vídeo de hoje, iremos criar o topo do nosso site com o menu. Mas antes de iniciarmos o código, vamos então analisar a nossa página. No vídeo anterior, você já baixou o Adobe XD, já instalou o seu editor de código, beleza? Então aqui nós temos o nosso layout, que é o que nós vamos fazer. Então a primeira coisa vai ser o seguinte, nós criamos isso daqui, ó, essa parte aqui de cima, que é o topo do nosso site. Para ficar um pouco mais fácil a gente estar visualizando, ao invés de a gente estar olhando assim o site como um todo, o que pode às vezes causar um pouco de dificuldade para você olhar esse site desse tamanho e pensar assim, poxa, eu não sou capaz de fazer isso aqui, isso é muito grande, é muito difícil. Então, nós vamos trabalhar nesse site da seguinte forma, nós vamos fazer pequenos blocos, então a gente vai montando eles pensando em cada coisa separada, porque aí pensando em quantidades menores a gente vai conseguir depois finalizar o site todo juntando cada bloquinho. Então vamos lá, basicamente é o seguinte, deixa eu mudar aqui, eu vou colocar o tamanho, a altura no caso, do nosso site, somente isso daqui. Então, esquece a parte de baixo, imagina que você vai fazer somente isso daqui, ó, somente isso. Então vamos lá. Fica um pouco mais fácil, né, de você, se você fosse fazer um site que é somente isso daqui, né? Você já olha aqui e pensa, poxa, é um pouco mais fácil de eu fazer isso do que fazer o site inteiro, por quê? Aqui eu posso olhar, aqui temos 1, 2, 3, 4 textos, que provavelmente serão links, né? Quando eu clicar aqui, vai para uma página, ou no nosso caso, quando eu clicar, a gente vai correr a página para baixo, para a seção que nós clicarmos. Temos aqui uma imagem, então, se nós olharmos aqui, temos apenas 3 ou 4 elementos. Aqui um A, certo? Que é um link, aqui uma imagem, a gente pode usar um nav, um header, mas quando for fazer o código no HTML eu vou estar explicando certinho. Mas pensando assim, o que é mais fácil de você fazer? Um site inteiro ou somente uma pequena parte? Então a ideia desse site aqui vai ser essa. A gente está olhando pequenas partes, para quê? Para conseguir entender e falar assim, poxa, eu sou capaz de fazer isso aqui, porque isso aqui é pouco, é bem pequenininho. Então a gente vai juntando uma parte com outra e vai chegar no final e a gente vai ter o nosso site completo, beleza? Então bora lá pro código. Aqui no meu desktop eu tenho uma pasta chamada Pet Shop, né? Se eu entrar dentro dela, eu tenho meu arquivo aqui, Petcare. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta, vou chamar de site, beleza? Então essa pasta aqui, eu vou abrir ela no Atom. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Isso aí, temos aqui então a pasta aberta. Se você vier aqui em File, você pode vir aqui, ó, Open, Add Fold Project, você pode escolher, né? Então no caso aqui seria Open, ele vai pedir aqui a pasta que você quer, então seria Site. Vamos lá então, o primeiro passo é o que? A gente precisa de um arquivo para estar iniciando o nosso site. Então a primeira coisa vai ser, clica com o botão direito aqui, New File ou um novo arquivo, né? Vamos chamar de index.html. Por que index.html? A gente usa isso como padrão, né? O index. Então vamos lá. A partir daqui a gente vai começar a criar o nosso código. Para que o navegador entenda que a nossa página é uma página HTML, que ele consiga renderizar isso daqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai iniciar o nosso código dizendo qual é o tipo de arquivo que nós temos aqui. Então, é o seguinte, você vai iniciar aqui com o sinal de menor, vai colocar uma exclamação, doc type, e vai colocar HTML e fechar. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Beleza, então aqui, ó, sinal de menor, exclamação, doc type, ou seja, o tipo de documento, e HTML. Então vamos lá. Para você que não sabe HTML, nunca viu nada sobre a linguagem, o HTML, ele geralmente não, ele é uma estrutura de marcação, que é o seguinte, ele inicia sempre com um sinal de menor, a gente coloca o nome de uma tag qualquer, aqui, nome da tag, beleza? E fecha, tranquilo. Aqui nós colocamos o conteúdo da nossa tag, ou seja, um texto, uma imagem, alguma coisa que a gente quiser. E depois a gente tem que fechar essa tag. Então a gente coloca o sinal de menor, a barra e a sua tag. No caso, nome da tag. Isso aí. Então aqui nós temos uma estrutura básica de uma tag HTML. Então, recapitulando aqui, um sinal de menor,
o nome da tag, por exemplo, nós temos div, nós temos o a, nós temos o l, nós temos li, nós temos o main, nós temos nav e entre tantas outras tags do HTML, beleza? Então a estrutura básica é essa. Você vai iniciar uma tag, vai colocar o conteúdo e vai fechar ela, beleza? Então eu vou remover daqui para a gente dar continuidade. Agora que nós já adicionamos o tipo de documento, que é isso daqui, no caso um HTML, nós temos que fazer o quê? Nós temos que iniciar o nosso HTML. Então vamos começar com a tag principal aqui da nossa página, que é o HTML, beleza? Então nós vamos iniciar o HTML e vamos fechar o HTML, beleza? Então temos aqui, ó, HTML, sinal de menor, HTML maior, iniciamos a nossa tag. Aqui vamos ter o corpo do nosso site, beleza? Depois fechamos, sinal de menor, a barra, o nome da tag, no caso HTML, e sinal de maior. Então vamos lá. Agora aqui dentro, no corpo do nosso site, a gente pode dividir a nossa página HTML em duas partes maiores. A primeira é o quê? É o head do nosso site e a segunda é o body. O head, ele é uma tag também. Então vamos lá. Vamos criar aqui head, abrir, fechei, beleza? O head, ele vai conter informações da nossa página. Por exemplo, nós podemos colocar o title, podemos inserir arquivos JavaScript, arquivos CSS, podemos colocar metas. Então, podemos fazer diversas coisas aqui dentro do head, beleza? E temos também uma tag chamada body, que é exatamente o quê? O corpo do nosso site. Então, tudo que for visível para o usuário que estiver acessando a página vai estar aqui dentro. Aqui dentro do head, tudo que nós colocarmos não vai ficar visível. Agora que nós já criamos a estrutura padrão do nosso site, da nossa página, temos aqui o tipo, que é o HTML, temos aqui o HTML, que é o que vai ficar visível para o nosso usuário. Aqui temos o head e aqui o body, beleza? Nós precisamos então adicionar algumas propriedades dentro dessas nossas tags aqui. Em principal, nós vamos colocar duas tags aqui. A primeira vai ser language, que é a linguagem que o nosso site vai suportar. E a segunda é o quê? É a direção do nosso texto. Então vamos lá. Com uma tag, deixa eu colocar aqui embaixo. Quando a gente cria uma tag, por exemplo, um A. Nós temos aqui um A que é um link no HTML. Nós podemos adicionar dentro dessa tag aqui algumas propriedades. Por exemplo, nós temos aqui ó, o href, o media, o rel, o target, beleza? Então se eu colocar aqui href, essa é a propriedade da tag A, que vai fazer o quê? Que vai levar o nosso usuário, quando ele clicar nesse elemento, para uma outra página. Por exemplo, contato.html. Ou então nós podemos mandar https://google.com. Então, isso daqui é a propriedade. Vamos lá. Temos então aqui uma imagem. A imagem ela tem propriedades diferentes. Então, cada tag ela tem uma propriedade. O A tem o href, o img tem o source, tem o alt. Se vocês olharem aqui, a tag img em especial, ela não tem o fechamento aqui, certo? Porque ela não leva um conteúdo qualquer. Por exemplo, isso daqui. Então, a tag img, ela tem aqui, ó, ela inicia com o sinal de menor, tem o nome da tag, podemos colocar as propriedades e depois simplesmente fechamos. Aqui, a gente não precisa colocar a barra, por exemplo, ela já é ela já se fecha sozinha, não precisa de fazer igual o body, o head, o HTML. Beleza? Então, voltando aqui, nós temos uma tag e a propriedade. Isso que nós vamos fazer agora. Então, aqui em HTML, a primeira coisa é o quê? Vamos colocar a linguagem que o nosso site vai suportar. Então, vamos colocar aqui o lang é igual, aspas, beleza? E aqui vamos colocar o PTBR. Então, aqui nós temos o quê? Vamos lá, vamos analisar aqui. Sinal de menor, o nome da tag, HTML, a propriedade, o igual e o valor que vai ser atribuído a essa propriedade. Então, o lang, ele tem a propriedade aqui, ó,
ele tem o valor PTBR, beleza? Então toda propriedade vai seguir a seguinte estrutura. O nome da propriedade é igual, aspas, beleza? E aqui o valor da propriedade. Então, é sempre assim, a tag vai ter o quê? Uma propriedade que vai ser igual o valor que ela tiver, beleza? Então, vamos lá, dando sequência, a gente tem aqui o lang, que é igual a PTBR, e vamos também dizer o quê? A direção que o nosso site vai suportar. Então, o dir vai ser igual LTR, que do inglês vem left to right, ou seja, da esquerda para a direita. Existem linguagens, por exemplo, se eu não me engano, o arábico, ele é right to left, ou seja, ele vem da direita para a esquerda. Mas quando a gente estiver olhando o nosso site, a gente vai fazer os testes aqui para a gente ver certinho. Agora que nós temos a estrutura básica do nosso site, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na nossa pasta e vou dar simplesmente 2 cliques no arquivo HTML. Ele vai abrir o nosso navegador, beleza? Então temos aqui a nossa página. Beleza. Agora, como nós não adicionamos nada na nossa página para aparecer aqui, então ela está em branco. Vamos fazer uma alteração que é o seguinte. Bem aqui no body eu vou colocar meu site. Vamos lá, atualizei. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, apareceu aqui meu site para mim. Agora, lembra que eu falei aqui da direção? E se eu colocasse aqui RTL, right to left? Vamos atualizar, vim aqui, atualizei a página, viu? Agora ficou aqui, ó, meu site. Se eu colocar meu site bacana, vamos ver, viu? Meu site bacana. Viu aqui, o ponto de exclamação ficou agora no início. Então, isso daqui, ele diz o quê? A direção que o nosso site vai ter. Então, vamos manter aqui, left to right, LTR, voltando. Beleza, já temos aqui. Dando sequência ao nosso código, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse texto aqui, vou salvar, vamos voltar aqui, beleza, saiu. Agora aqui no head a gente tem que colocar algumas informações necessárias para a nossa página. Uma delas é a meta. O que ela faz? Eu vou colocar aqui uma propriedade chamada char7. Então, char7 é igual, aspas, aqui eu vou colocar o valor, aqui eu vou colocar o UTF-8. Para que serve? Eu vou te mostrar aqui. Vamos lá. O português ele tem algumas palavras que têm acentuação, por exemplo. Então vamos lá, a palavra acentuação. Se eu vier aqui, eu vou atualizar a página. Beleza, temos aqui acentuação. Se eu mudar aqui, por exemplo, para um ISO, eu vou escolher esse ISO aqui, vou atualizar. Tá vendo aqui, ó? Agora o nosso C cedilha, o A, ele deu esses caracteres estranhos aqui. Isso é por quê? Isso é pela codificação do char7. Não sei se você já entrou em algum site e viu que tinha isso daqui. Provavelmente era porque a pessoa que fez o site colocou um char7 errado, beleza? Então, voltando aqui, vamos colocar para o TF8, atualizei. Beleza, tá aqui. Então já finalizamos essa parte. Agora uma outra é a seguinte, vamos adicionar um title para o nosso site. Title. O title, ele inicia e fecha, porque nós vamos colocar um conteúdo aqui dentro. Então aqui eu vou colocar o nome do nosso site, que é Pet Care. Beleza? Voltando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, index.html? Eu vou atualizar, virou Pet Care, beleza? Dito tudo isso, agora sim, nós vamos iniciar a criar o nosso topo aqui do site. Então, primeira coisa, voltando aqui, eu vou remover ele e vou criar aqui uma tag chamada header, beleza? Abri, coloquei o nome, fechei, aqui estou fechando ela. E dentro do header eu vou colocar um nav, que é o quê? Uma navegação. Então vamos lá, temos o nosso header, temos o nosso nav, e dentro do nav eu vou colocar uma UL, que é o quê? Uma lista não ordenada. Dentro do L eu vou adicionar um LI, beleza? E dentro do LI eu vou fazer o quê? Vou colocar um A. Esse A que é o nosso link. Então aqui, ó, services, eu vou copiar, vou colocar aqui, vou pegar o LI,
Vou colar aqui, 4. Então temos Services, Testimonials. Temos aqui How It Works. E Join Now. Beleza. Então se eu vier aqui na minha página e atualizar, temos aqui agora Services, Testimonials, How It Works e Join Now. Agora, se você olhar aqui, tá vendo que está muito grande? É porque eu aumentei o zoom da minha página. Então aqui eu vou dar um Ctrl 0 ou Command 0 para voltar ao normal, beleza? Então aqui nós temos os nossos links do menu. Vamos lá, voltando aqui no Adobe, nós temos aqui o nosso menu que nós já adicionamos e também no canto esquerdo nós temos o quê? Uma imagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou exportar essa imagem agora. Então, basta você clicar nela, aqui ó, se você clicar, segurar e arrastar, você vai ver que ela está solta aqui. Então vamos lá. Cliquei, vou apertar Ctrl E ou Command E para a gente exportar essa imagem. Então aqui dentro do site eu vou o quê? Deixa eu voltar aqui no Atom. Eu vou criar um folder ou uma pasta. Vou chamar de imagens. Aqui dentro nós vamos salvar as nossas imagens do nosso site. Então aqui ó, já apareceu para mim, imagens. Eu vou salvar ela como SVG, beleza? Então aqui você muda o formato para SVG. E aqui eu vou colocar logo, marca. Exportei, beleza? Voltando aqui em imagens, já temos nosso logomarca. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui ó, dentro do header, colocar o que? Eu vou colocar a minha imagem, img. Então, o source é o quê? Ó, a tag, img, source é a propriedade. Esse source, src, ele é o quê? Ele diz o caminho que tem o arquivo que nós queremos carregar. Então, eu vou colocar um ponto barra, imagens, barra, logomarca.svg. Beleza? Aqui no Alt eu vou colocar logomarca pet care. Isso aí. Voltando aqui. Beleza, já temos aqui a nossa imagem. E agora o menu. Voltando aqui no Adobe XD, o que nós temos que fazer agora é customizar o nosso layout para quê? Para ficar com as cores, com a fonte correta, beleza? Eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, só para a gente ver a imagem toda. A tag, na verdade, né, toda aqui. Então temos aqui agora um header, img, nav, ul, li, dentro do li, um a. Beleza? Agora, voltando aqui na Adobe XD, você vai olhar e vai pensar, poxa, agora a gente fez aquele monte de código, agora o quê? É a hora da gente estar estilizando isso. E como que a gente estiliza um texto, como que a gente muda a cor de background, esse tipo de coisa. Aqui a gente vai iniciar o quê? Os nossos estudos também com uma linguagem chamada CSS. Então, o CSS, a gente tem que inserir ele na nossa página HTML. Para quê? Para que o nosso código entenda que nós temos um CSS aplicado nessa página. Vamos então começar a criar o nosso arquivo CSS. Então aqui dentro da pasta site, eu vou criar um novo folder, uma nova pasta. Vou chamar de CSS. Então aqui eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar de styles.css, ou seja, são os estilos. Beleza? Então aqui, styles.css, eu vou fazer um teste bem simples. Eu vou colocar um body, no caso, eu vou estar pegando aqui ó, o body, e vou colocar ele com background red. Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou explicar certinho o que é cada coisa aqui. Então, voltando aqui, se eu atualizar a página, não aconteceu nada. Na verdade, o body deveria ficar com o background, ou seja, com o fundo na cor vermelha. Por que não aconteceu nada? É simples. Como eu falei antes, eu preciso linkar o meu CSS na minha página HTML. Então isso eu vou fazer com uma tag chamada link. Então vamos lá. O link, ele tem a propriedade stylesheet, ou seja, que é um CSS. E aqui vou colocar um ponto CSS, aqui ó, styles.css, beleza? Então aqui, abri a tag, coloquei o nome dela, propriedade que eu quero, que é um stylesheet,
Um href, ou seja, que é o arquivo que nós vamos pegar. Nós estamos colocando aqui um ponto barra CSS, a pasta, e o nome do arquivo. Vamos lá, voltando aqui então, se eu atualizar, viu que bacana? Agora o background ficou vermelho. Agora nós vamos para o quê? Para a estrutura da nossa linguagem CSS. Então, eu vou remover isso daqui, salvei, deixa eu atualizar, beleza? Voltou ao que era antes. Então, vamos lá. O que acontece? Para você aplicar alguma coisa no CSS, a gente trabalha com o nome do item que nós queremos pegar, por exemplo, o body, beleza? E nós vamos fazer aqui, vamos utilizar aqui o sinal, ó, beleza? Então aqui nós vamos colocar aqui dentro o que? Nós vamos colocar os valores que nós queremos atribuir ao body. Então abri e fechei aqui as chaves, beleza? Então o body, nós podemos colocar propriedades nesse body. Por exemplo, o background. Podemos colocar uma cor, por exemplo, blue, ou seja, azul. Podemos colocar então um font size do tamanho 50px, beleza? E vamos colocar um color de red, ou seja, o nosso fundo vai ser azul, o tamanho da fonte vai ser 50 e a cor da fonte vai ser vermelha. Voltando aqui, não pegou, vamos lá, color red. Sim, porque o que acontece? O A, por si só, ele já inicia com a cor vermelha, então, com a cor azul, na verdade. Então aqui, ó, no A, vamos colocar aqui color, aqui o red. Vamos ver aqui, beleza, agora pegou. Então sempre que você quiser adicionar um valor qualquer em um item, você vai colocar o item que você quer pegar, vai colocar as propriedades. Então, basicamente o que? A propriedade é isso daqui, ó. Background, font size e color, 2 pontos, e aqui o valor. Diferente do HTML que você tem propriedade, por exemplo, href é igual aspas, no CSS você coloca o que? A propriedade, 2 pontos, e o valor que você tem nela. Colocando ponto e vírgula para dizer o quê? Ó, acabei isso daqui, agora eu posso colocar outra propriedade. Então, se eu quisesse acessar o header, eu viria aqui, header, e vou colocar uma borda nele. Border 5px, solid e black. Então aqui eu estou adicionando uma borda em todos os headers da minha página, do meu site. Então aqui ó, nós já temos ó, uma borda preta. Então se eu viesse aqui, por exemplo, e colocasse outro header. Aqui um ponto interessante é o seguinte, o header é diferente do head, beleza? O head ele é único na página, então toda página vai ter que ter um head apenas. Mas só que o header nós podemos colocar vários. Então aqui eu vou colocar um texto qualquer. Vamos lá. Então aqui, ó, viu? Eu tenho esse head com a borda e esse head com a borda, beleza? Um header, na verdade. Isso aí, tirei, voltei, aí, voltando aqui no CSS, beleza, se eu quisesse, por exemplo, acessar o LI, o que eu faço? Eu venho aqui, LI, o que vai ser o meu LI? Ele vai ter o quê? Vai ter um background, vamos colocar o background green, ou seja, verde. Atualizei, então aqui, ó, todos os meus LIs do site têm um background verde. Agora com esse conhecimento básico em CSS, o que eu vou fazer? Eu vou remover tudo aqui, eu não vou utilizar. Salvei, vim aqui. Aí temos aqui então a nossa página. O que nós vamos fazer? Vamos então começar a customizar o nosso layout. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, importar as nossas fontes, né? Porque a gente tem as fontes aqui ó, customizadas. Então nós vamos vir aqui no fontes.google.com e vamos importar as fontes que nós precisamos. Então, Conforta, temos ela aqui. Eu vou adicionar aqui a 400 e a 600, por exemplo. Eu não lembro certo, mas deve ser essas duas. Eu acho que é a normal e a bold também.
E voltando aqui no Google Fontes, eu vou procurar também pela Open Sans. Então a Open Sans eu vou colocar Lite, a 400, que é a normal, e a 700. Aqui eu vou vir em Embed, vou copiar o link. Vamos lá, aqui. Vou adicionar ele aqui, ó. Deixa eu diminuir. Temos aqui então. E vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, esse código. Voltando no meu CSS, eu vou deixar ele aqui, eu vou comentar ele por enquanto, para a gente usar ele depois, beleza? Agora é o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. Eu quero que você preste bastante atenção aqui, ó, nessa fonte. Tá vendo aqui, ó? Olha bem a estrutura dela. O que nós vamos fazer? Com essa importação que nós fizemos aqui, eu vou agora adicionar a fonte Open Sans no corpo do meu texto. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o meu HTML. Tem o fonte family, ou seja, a família de fontes que eu quero que seja o quê? Aqui, ó, Open Sans. Então, vou colocar aqui, vou salvar. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, uma fonte serifada. Se eu atualizar, viu? Mudou. Ou seja, agora eu tenho certeza que nosso site está carregando exatamente a fonte Open Sans, beleza? Depois nós vamos utilizar a Conforta também, mas deixa ela aqui por enquanto. Dando sequência, aqui, vamos voltar aqui no layout. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo essa fonte aqui? Aqui a gente tem a fonte Conforta, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir a fonte Conforta ao quê? Ao nosso A. Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu A e vou colocar aqui, ó, fonte family, e vou colocar ele aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Atualizei. Viu? Já mudou para a fonte. Se eu vier aqui, ó, agora sim, nós temos a fonte Conforta aplicada ao nosso A. Agora aqui, deixa eu dar um Ctrl 0, né, voltar o meu zoom para o tamanho normal. Vamos lá. Vamos olhar o nosso layout aqui. Já temos aqui a nossa fonte customizada, já temos nossa logomarca. Vamos olhar aqui, mas só que tem um problema, né? Tá um embaixo do outro. Vamos fazer o seguinte. Aqui no HTML, a gente vai utilizar agora duas coisas bem bacanas, que é o quê? A utilização de classes e IDs, beleza? Então vou estar explicando certinho para a gente ver a diferença entre um e outro. Vamos lá. Uma página HTML ela é feita de vários elementos, de várias tags. Então nós temos um encadeamento, por exemplo, um header, um MG, um nav, um L. E o que acontece? Se eu quisesse, por exemplo, que somente esse item aqui, esse LI, tivesse, sei lá, uma borda preta, como que eu faria isso? Nós podemos utilizar duas propriedades do HTML que são o seguinte, é o ID ou ID, então, seguindo o padrão, propriedade é igual valor, ou então o class, propriedade é igual valor, beleza? Então vamos lá. Eu posso referenciar esse LI pelo ID dele ou pela class. Deixa eu remover o class por enquanto. Vamos falar um pouquinho somente sobre o ID. Imagina que essa página aqui, index.html, é como se fosse o nosso país, o Brasil. Então, o que acontece é o seguinte, eu só posso ter uma pessoa com um CPF, por exemplo, 111.111.111-11. Esse CPF, ele é único, ou seja, só existe uma pessoa, pelo menos só deveria existir, né? Uma pessoa com um CPF dentro do país, certo? Então, se eu tivesse outro LI com esse ID, na teoria estaria errado, porque o ID ele é o identificador único da minha página. Então, claro que eu não vou colocar um ID com esse nome. Por exemplo, eu poderia colocar aqui primeiro botão. Como que eu faço para acessar esse item especial aqui, ó, em específico, dentro do meu CSS? Eu vou vir aqui, vou colocar hashtag, o ID que eu quero acessar,
e vou colocar a propriedade que eu quero. Por exemplo, aqui no meu primeiro botão, eu quero o quê? Que ele tenha uma border, ou seja, uma borda de 5px solid red. Vou atualizar, vou vir aqui. Beleza, então aqui ó, o meu primeiro item apenas. Se eu viesse aqui e colocasse um li border 5px solid e yellow, por exemplo, o que ia acontecer? Viu aqui, ó? Todos os meus LIs estão com uma borda amarela, mas só que esse LI em questão, ele está com a borda vermelha. Por quê? Porque ele é o meu identificador. Esse identificador, ele sobrepõe tudo que for menor do que ele. Então, o ID aqui fez com que o meu primeiro item tivesse a borda vermelha. Deixa eu remover isso daqui, a gente não vai usar. Beleza? Agora, o que acontece? E se eu quisesse que todos os LIs tivessem uma borda amarela? Então eu colocaria o quê? Uma classe. Por quê? A classe ela pode ser aplicada em vários itens, diferente do ID, que só pode ser aplicado em um item. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma classe, vou chamar de item LI. Vou copiar ela, vou colocar aqui, aqui, aqui. Vou copiar o nome item LI. Como que eu referencio uma classe no CSS? Com ponto. Então, com ponto, eu vou colocar então que todo item ali vai ter um border 5px solid red. Beleza? Voltando, deixa eu atualizar. Beleza, todos os LIs. Então, vamos lá. Se eu tirar essa classe daqui, vamos fazer um teste. Tirei a classe. Viu? Agora, somente os itens que tem a classe que está sendo aplicado o CSS nele. Isso é muito importante porque às vezes você não quer que todos os LIs tenham uma borda, que nem todos os LIs tenham a cor vermelha, a cor azul, ou qualquer propriedade que nós quisermos adicionar. Então o que acontece é o seguinte, colocando a class, a gente pode restringir que esse item e esse item tenham a propriedade que nós queremos. Viu que bacana? Agora, dando sequência, vamos limpar esse class que nós colocamos. Beleza, aqui, aqui. Aqui, vamos remover. Voltando então no código. Isso aí, voltou agora para o estágio inicial. O que nós vamos fazer agora? Se vocês olharem aqui, ó, nós temos a nossa lista, e essa lista ela está com os pontinhos aqui, ó, dizendo que é uma listagem, né? Então, certas coisas acontecem na nossa página HTML, e isso acontece porque ele é padrão. Então, se eu entrar aqui, se eu entrar no Chrome, independente do navegador, eles vão renderizar de uma forma diferente, beleza? E isso, o que acontece? É ruim para a gente que desenvolve, porque, por exemplo, nesse site aqui, no Chrome ele renderiza de uma forma, mas só que no Mozilla, no Firefox, ele vai renderizar de outra. Isso é bem ruim. Então a gente utiliza uma coisa bem interessante que a gente chama de reset CSS. Esse reset CSS é o quê? Ele vai pegar algumas tags do CSS e vai fazer com que em qualquer navegador que nós entrarmos, o nosso site vai se comportar exatamente da mesma coisa. Então, vamos lá. Se eu vier aqui, deixa eu vir aqui no meu folder. Vamos lá, desktop, pet shop, site. Vou vir aqui, ó, open with, eu vou abrir ele com o Firefox. Então, vamos ver aqui. Deixa só ele carregar. Beleza, ele está aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Então, se você olhar aqui, ó, dá para ver, ó, o espaçamento aqui mudou um pouquinho, tá vendo? Ó? Mudou. Isso aí. Existem outras coisas que também mudam de acordo com o navegador. Então, a gente vai estar fazendo essa mudança agora de utilizar um reset. Para quê? Para resetar todas as propriedades que já são padrão dos navegadores. Então, a gente vai ter tudo baseado em um arquivo só, com todas as propriedades que nós queremos. Se você vier no Google e digitar reset CSS, ele vai trazer aqui vários links, né, dizendo como utilizar, explicando um pouco mais, mas eu vou utilizar esse primeiro aqui, ó. Então, clicando nele, ele vai abrir pra gente. Tá vendo aqui, ó, ele tem um código CSS. Eu vou copiar esse código, vou vir aqui,
aqui no CSS, eu vou criar um novo arquivo, new file, eu vou chamar de reset.css, beleza? Vou jogar ele aqui. Você não precisa saber exatamente o que ele faz, mas basicamente é o seguinte, ele pega as tags, tá vendo aqui, ó, HTML, body, div, span, e faz o quê? Tira a margem, tira o padding, tira a borda, coloca um font size 100%, temos aqui o body, coloca o lineage 1, tá vendo? Ele faz algumas coisas bem simples, fazendo com que, independente do navegador que você entre, ele vai se comportar sempre dessa maneira aqui, porque a gente adicionou um CSS no nosso site, dizendo isso para o navegador, para quando ele carregar a página, ele vai entender o seguinte, olha, eu quero que tudo isso daqui, todas as tags, tenham uma margem 0, um padding 0, beleza? Agora que nós adicionamos o reset CSS, bacana, vai funcionar tudo no nosso site então. Vou vir aqui, vou atualizar e... aparentemente não aconteceu nada, né? Então vamos lá, o que acontece é o seguinte, se eu tenho um reset.css que é um arquivo, falta o quê? Eu referenciar esse arquivo aqui, dizendo HTML, olha, carrega esse arquivo para mim, beleza? Mas só que antes da gente fazer isso daqui, eu vou vir aqui no meu navegador, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, Inspect. Vou te mostrar uma coisa. Isso daqui é o quê? É a nossa página e está mostrando o código do nosso site. Por que eu abri aqui o inspecionador de código da nossa página? Pelo seguinte, se você passar o mouse aqui em cima, ó, o body, tá vendo que está tendo uma bordinha amarelinha? É porque está dizendo que está selecionado. Então se eu clicar aqui, ó, está dizendo que o body tem uma margem de 8px. E eu não coloquei essa margem, mas só que essa margem está sendo adicionada aqui automaticamente na nossa página. Por isso que o reset CSS funciona também para a gente, porque ele vai tirar algumas coisas que, por padrão, o navegador já coloca. Agora sim, se eu der uma olhada aqui, ó, o body tem uma margem 8, já foi aplicado pelo user agent, tá vendo? Ele é padrão aqui do nosso navegador, mas só que nós temos o HTML com font family Open Sans. Esse Open Sans eu que coloquei no meu styles, tá vendo aqui, ó? Ele tá vindo do styles.css. Isso aí, deixa eu tirar aqui então. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui. Como eu falei anteriormente, eu preciso referenciar o meu arquivo reset.css. Então, copiei o link, coloquei aqui, ó, css, reset.css. Tá vendo aqui, ó, ele tem um espaçamento aqui e aqui, tem as bolinhas do meu item. Se eu atualizar a página, beleza, já saiu tudo, voltou. Mas a gente perdeu também aqui, ó, a fonte. A gente vai consertar isso, beleza? O que acontece é o seguinte, o CSS ele é uma folha de estilo em cascata, ou seja, se nós temos o styles sendo carregado primeiro, tudo que vier depois, ou seja, aqui no reset, ele vai sobrescrever o que está vindo do styles. Então, eu fiz de propósito aqui, eu coloquei o reset depois, para a gente ver que algumas coisas poderiam mudar. Então, vamos lá, tem que ficar atento a isso. Ó. Eu vou jogar ele antes do meu styles, beleza? Então, vou vir aqui, vou atualizar. Agora sim, ó, deixa eu vir aqui, ó. A fonte já está pegando a fonte que nós precisamos, certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos voltar aqui no layout, vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui a nossa logomarca, aqui os nossos itens do menu. Voltando aqui, deixa eu voltar 100%. Nós temos aqui a nossa logomarca e os itens do menu. Dá para ver aqui que o item do menu está com uma linha embaixo, né? A gente não quer essa linha. Então, vamos começar agora o quê? A customizar o nosso layout. Então aqui no meu LI, eu vou, aqui, deixa eu ver, no meu UL, eu vou criar uma class menu. Beleza? Então, o menu vai ter um LI, vai ter o quê? Um menu item, ou seja, é um item do menu. Eu vou copiar essa classe, vou jogar aqui, aqui e aqui, beleza? E temos também o A. O A, eu vou criar uma classe, vou chamar de menu link, porque é o link do nosso menu. Então, voltando aqui, aqui, aqui. Temos então nosso menu, temos um filho dele, que é o menu item, e temos um filho do menu item, que é o menu link. Beleza? Então, a primeira coisa é o quê? Eu quero, deixa eu voltar aqui, eu quero tirar aquela linha de baixo do meu item do menu. Então, eu vou vir aqui no meu A, que é quem tem, deixa eu fechar o reset aqui, vamos lá, quem tem
A linha embaixo é o menu link. E vou colocar um text, decoration, none. Isso aí. Voltando aqui, já sumiu. Agora o que acontece? Eu coloquei aqui ó, o meu A com fonte family conforta. Na verdade eu não quero que todo A tenha essa fonte family, eu quero simplesmente que o meu menu link tenha a fonte family conforta. Então, removi ele daqui, deixei. Vamos ver aqui, viu? Continua a mesma coisa, porque agora eu estou aplicando diretamente nesse item aqui. O nosso próximo passo agora é qual? Vamos dar uma olhada aqui. Temos nossos itens aqui, ó, um do lado do outro. Vamos fazer então eles ficarem um do lado do outro. Como que eu vou fazer? Quem é que está um do lado do outro? É o meu botão ou é o meu item do botão? Então, aqui no caso, é o meu item do botão, o meu menu item. Então aqui eu vou pegar o meu menu item, vou colocar ele aqui em cima, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar no display inline block nele. Deixa eu voltar aqui. Beleza, já temos aqui ó, os nossos itens, um do lado do outro, beleza? Agora o que vamos fazer é o seguinte, é colocar a nossa logomarca na esquerda e os itens na direita. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a logomarca e os itens. Voltando no código, vamos lá. O que acontece? Eu tenho o meu header aqui, tenho a minha imagem, tenho a minha navegação. A ideia então é deixar a imagem na esquerda e a navegação na direita. Como que eu posso fazer isso? Existem várias formas. Aqui eu vou estar utilizando o Flexbox, beleza? Para a gente fazer isso daqui. Então, aqui no header, eu vou colocar um ID para ele. Vou chamar ele de main header, beleza? Que é o nosso header principal. Eu posso ter vários headers dentro da página. Posso ter apenas um head na página, porém vários headers. Então aqui eu vou chamar ele de main header, que é o nosso header principal. E o nosso main header, ele vai ter o quê? Um display flex. Voltando aqui, o que vai acontecer agora? Beleza, já temos aqui ó, o nosso item um do lado do outro. E para fazer com que, deixa eu voltar no Adobe XD, a imagem fique de um lado e o menu do outro, eu vou ter que colocar uma propriedade nele que é a seguinte, é Justify Content. Bom, vamos fazer uns testes aqui. Justify Content, Center. Vamos lá. Centralizou o conteúdo. Flex End. Vamos ver. Beleza, tá no fim. Flex Start. Está aqui no início. Vamos ver aqui, Space Around. O que vai acontecer? Beleza, colocou aqui ó, um para um canto, outro para o outro. E eu posso colocar também o que? Space Between. Colocou um de um lado, outro do outro. Beleza? Então nós vamos utilizar esse Space Between, que é basicamente o que nós precisamos aqui. Mas aí você me pergunta, poxa, mas o outro ele funcionou, deixou centralizado certinho. Mas nós não vamos utilizar aquele dali por um outro motivo. Mas depois a gente vai consertando e você vai entender o porquê. Agora que eu tenho a minha logomarca de um lado e o menu do outro, eu vou voltar aqui no Adobe XD. Beleza, nós temos aqui a logomarca de um lado, o menu do outro. O que acontece? Se você olhar aqui, dá para ver que esse conjunto aqui da logomarca com o menu, eles estão centralizados no nosso site, beleza? Isso daqui é porque quando nós fizemos aqui o layout, se eu clicar aqui em cima, vai aparecer para mim, ó, grid, tem que clicar no nome aqui, ó. Então esse grid ele vai aparecer para mim em várias colunas. Então o site ele foi todo feito baseado aqui, nessas colunas aqui, certo? Então ele está centralizado, dá para ver aqui, ó, esse espaçamento é mesmo que esse daqui. A gente vai estar fazendo essa centralização, certo? Para colocar o conteúdo aqui centralizado do nosso site. Mas só que antes, se você olhar aqui, ó, entre os nomes, existe um espaçamento. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo aqui? Um espaçamento. E aqui nós não temos esse espaçamento. Vamos fazer isso então agora. O espaçamento é o quê? É entre um item e outro. Então, o meu menu item, eu vou colocar ele com margem 0 e 10px. Então aqui, aumentou um pouquinho. Vamos voltar aqui. Parece que é um pouquinho mais ainda. Então vamos colocar 15. Aí, bacana. Ficou bem melhor. Então aqui tem um ponto importante para você estar olhando, que é o seguinte. Você tem que fazer o código ficar o mais parecido possível com o que está no layout.
Se você viesse aqui e colocasse, por exemplo, 50, vamos dar uma olhada aqui. Tá vendo? O espaçamento ficou muito grande. Então, assim, tem que ter um pouquinho de feeling, né? Você tem que olhar a coisa e falar, poxa, não tá parecida. Então, tem que tentar fazer da melhor forma possível que fique parecido com o layout. Então, deixa eu voltar aqui. Beleza? 15. Voltando no layout, eu vou clicar aqui de novo, né? No grid, para aparecer ele para mim. Tá vendo esse quadradinho aqui? Eu vou clicar nele, vou clicar e arrastar. Vou criar aqui um retângulo. Esse retângulo, ele trouxe para mim aqui, ó, que ele tem um tamanho de 1160. Ou seja, a base do site foi feita em 1160 pixels. Então, todo o conteúdo aqui, ó, daqui para baixo, está tudo dentro de 1160. É claro, exceto o fundo aqui, esse tipo de coisa. Então, aqui, 1160. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui no meu header, eu vou criar uma div. E essa div eu vou chamar de center. Por quê? Porque ela vai centralizar o conteúdo do meu site. Então, aqui eu vou iniciar com o meu header. Beleza. Vamos vir aqui. Atualizei. Não mudou nada. Beleza. O comportamento é esse mesmo. Eu vou pegar agora o class center. Vou vir aqui. Deixa eu colocar aqui em cima. E vou colocar ele o quê? Com o tamanho de 1160 px. Beleza? Vou atualizar. Já viu aqui, ó? Agora ele não está mais aqui no canto, ele está agora aqui, porque ele está pegando o tamanho de 1160. Agora, para centralizar, deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou colocar um background de red, por exemplo. Só para a gente fazer um teste. Tá vendo aqui, ó? Esse é meu conteúdo com 1160 pixels de largura. Então aqui, para centralizar um item, eu vou ter que utilizar então o margem, 0 e alto. Ou seja, margem em cima e embaixo 0 e dos lados automático. Beleza, já está centralizado no nosso site. Agora, voltando no layout, o que falta é o quê? Eu colocar aqui, ó, uma margem no nosso menu. Essa margem nós podemos adicionar em vários lugares. Podemos adicionar aqui no menu link, no menu item, mas só que, vamos pensar um pouquinho. Por que eu vou adicionar uma margem no menu item, no menu item, e aplicar nesse, se eu tenho um container maior, ou seja, o meu menu, que vai já empurrar todo mundo. Então é melhor aplicar sobre o menu. Então, vindo aqui, ponto menu, o que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar ele com um padding top de 30 px, por exemplo. Deixa eu só espaçar aqui. Isso aí. Vamos dar uma olhada. Beleza, já mudou aqui, ó, tá vendo nosso espaço? Então, voltando aqui, deixa eu tirar o grid. Beleza. Já temos aqui a nossa imagem do lado, o menu do outro, voltando no Chrome, a imagem do lado, o menu do outro, mas dá para ver aqui, ó, que a imagem ela deve estar colada aqui em cima. Vamos dar uma olhada aqui, ó, tá vendo? Ela está colada em cima. Deixa eu vir aqui ó, no nosso main header. Eu vou fazer o seguinte, cadê? Main header. Eu vou colocar ele com um background red, só para a gente ver como que a imagem está. Tá vendo aqui, ó, tá colada em cima e na verdade aqui ela não é colada em cima, ela tem um espaçamento. Então o que eu vou fazer? O meu main head, eu vou colocar ele com um padding top de 30 px. Deixa eu voltar aqui. Beleza, já colocou aqui, ó, espaçamento. Vamos ver aqui, espaçamento, acho que 30 ficou muito, né? Vamos colocar só 20. Voltando aqui, isso aí, diminuiu. Agora eu posso tirar esse background red. Por que eu coloquei o background red? Porque aqui, ó, o círculo é branco, né? Mas só que no layout a gente tem esse fundo aqui laranja. Então, aqui, deixa eu atualizar. Beleza, já temos aqui então o nosso menu praticamente pronto. Agora é o seguinte, eu não vou deixar aqui ó, o texto branco, porque se eu colocar o texto branco, vamos fazer um teste aqui. No menu link, eu vou colocar ele com color branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um teste aqui. Beleza, sumiu. Por que sumiu? Porque o fundo é branco e o texto é branco, então você não vê. Mas se eu passar o mouse aqui, ó, tá vendo? O link apareceu. Então, o que acontece? Nós vamos fazer essa parte de mudar a cor dos links do menu quando a gente for fazer essa parte aqui, ó, esse conteúdo inteiro, beleza? Então, por aqui o vídeo já está bem grande mesmo. A gente explicou tudo
desde o início como a gente cria a página HTML, expliquei a parte de HTML, como você estrutura a página, a questão das tags, propriedades, aprendemos sobre ID, class, o CSS, como pegar os itens na página. Então, assim, o vídeo já ficou bem grande mesmo. Então, eu vou deixar essa parte aqui para o próximo vídeo, beleza? Mas só que nós conseguimos fazer o nosso desafio, que era o quê? Criar o nosso header com o menu. Voltando aqui, então, temos aqui o nosso header e o menu tudo certinho, beleza? Então, aguarda aí que no próximo vídeo a gente continua. Valeu, galera!